Ui, especialmente para mim acho que é um bocado difícil dizê-lo, não é? Quer dizer, se nós olharmos para aquilo que foi o último concurso do ICA, em termos de festivais nacionais, nós ficámos qualificados em terceiro lugar. Ou seja, se isso quer dizer alguma coisa, Uhum. depois do Indy e depois do Curtas Vila do Conde, a Monstra ocupa o terceiro lugar naquilo que é o ranking do ICA, ou pelo menos do júri do ICA, do último concurso. Se falarmos em termos de cinema, eu acho que talvez não estejamos também muito longe desse lugar, especialmente acho que pelo papel que temos representado, não só exclusivamente no cinema de animação, mas também de alguma forma naquilo que tem a ver com a literacia do cinema em geral. Porque o cinema de animação, como o próprio nome indica, não é, começa com a palavra cinema, não é? E há um conhecimento também desta linguagem, ou nos seus vários níveis, em que o cinema e o cinema de animação se encontram em muitos momentos. Depois, o cinema de animação tem aquela característica específica que é constrói o seu próprio movimento, tem uma capacidade de síntese relativamente grande, tem a capacidade também de usar metáfora para dizer muitas coisas de uma forma não só mais rápida, mas também às vezes mais profunda que a própria imagem real, e nesse aspecto eu diria que naquilo que tem sido o nosso contacto, não só com o público em geral, mas falando especificamente das escolas, e só para dar uma ideia, nós o ano passado tivemos mais de 38.500 crianças, jovens, famílias que vieram ver a Monstrinha e a Monstra a geração M, ou seja, a programação que fazemos para os adolescentes, quase adultos. Portanto, ou seja, eu diria, tentando ser o mais honesto possível, que não estamos mal qualificados naquilo que tem a ver com o panorama cultural em geral português, e no caso do cinema acho que temos feito um trabalho do qual nós nos orgulhamos muito, e muitas pessoas com quem nós trabalhamos também, digamos, têm uma opinião idêntica à nossa. Aliás, eles dizem-nos mais até do que nós. Eu diria que é um processo trabalhoso. Em muitos momentos é duro, é verdade, que nem todos os filmes são bonitos, ou são bem feitos, ou têm, portanto, nos dão prazer, não é? Mas eu diria que na maior parte dos casos nós estamos contentes, e mais do que um trabalho duro, é um trabalho de prazer. Não deixa de ser um trabalho, mas dá-nos muito prazer, e sei lá, este ano tivemos cerca de 3.000 filmes só para a competição, não é? Dos quais nós escolhemos 212, não é? Depois vimos muitos filmes irlandeses do nosso país convidado, e pronto, escolhemos 77. Pronto, o mesmo para as várias retrospectivas, etc. Ou seja, é um trabalho largo, nós vemos em média por ano, eu diria mais de 4 a 5 mil filmes, entre festivais, filmes que nos enviam, coisas que nós queremos ver. Pronto, e depois há um prazer acrescentado, deixa-me dizer isto, que é o facto de recebermos filmes portugueses. Neste caso nós recebemos cerca de 30 filmes, dos quais praticamente todos nós vamos passar. Ou seja, dá-nos um prazer suplementar percebermos que a maioria das coisas que se fazem em Portugal são de muito boa qualidade, e nós não temos. É um prazer escolhê-las, porque elas não fazem descer, antes pelo contrário, mantêm e até fazem crescer a qualidade do festival. Por isso, é um trabalho duro em termos da sua extensão, mas é um trabalho que nos dá muito prazer. Exatamente, claro. É verdade que a liberdade de expressão, eu diria que atravessa os 24 anos do festival, não é? Se não tivéssemos liberdade de expressão, muitos dos filmes, ou se calhar o próprio festival, não tinha existência, não é? Ou seja, é uma constante em qualquer edição do festival. Por causa dos 50 anos da democracia portuguesa, e que foi algo que nós pessoalmente vivemos. Eu era muito miúdo, mas já tínhamos um trabalho intenso, até cultural. Eu faço o meu primeiro filme de animação aos 8 anos de idade, raspado diretamente na película, ou seja, há uma relação já cultural muito forte, porque crescemos numa biblioteca da Gulbenkian, etc, etc. E pronto, ou seja, a cultura era uma coisa que já estava dentro de nós, e o 25 de Abril acaba por ser um espaço e um momento em que há uma
capacidade de afirmação enorme e criamos em Samora Correia, onde eu nasci, o primeiro grupo juvenil de cinema de animação e começamos a fazer filmes de animação, começamos a fazer milhentas coisas, concursos ao vivo, etc, etc. E portanto, ou seja, essa questão da liberdade está desde sempre muito dentro de nós, não é? E 50 anos depois era mais do que obrigatório, diria eu, mantermos essa chama viva, essa liberdade, essa democracia e falar sobre ela. E ao mesmo tempo desafiar, e essa talvez seja a questão que nos interessa aqui mais para o festival, desafiar os jovens de hoje para olhar a nossa democracia, a nossa história e a nossa revolução. E fizemos-lo, diria, em duas frentes. Uma internacional, desafiámos várias escolas mundiais, escolas que têm cursos de animação, diria mais universidades, a olharem para a nossa revolução e fazerem um pequeno filme sobre como é que um jovem que não é da nossa cultura, que não viveu o 25 de Abril, mas como é que o vê, e misturámos isso também com algumas escolas portuguesas a quem fizemos o mesmo desafio. E o resultado é um filme que nós chamamos A Revolução, um filme de 5 minutos que mistura, não é, países tão diferentes como a Turquia, a Bulgária, a Itália, a Alemanha e Portugal também, claro, entre outros países, e penso que é o filme que eu acho que é excelente abertura para o nosso festival deste ano. Não é? Temos depois também mais outros dois filmes, que um é o resultado de uma residência que fazemos na Casa da Cerca, em Almada, na casa no Centro de Cultura Contemporânea, e com um grupo de 22 jovens, durante 5 fins de semana, intensíssimos, realizámos um filme também sobre os 50 anos do 25 de Abril, ou inspirados, e os 50 anos da cidade de Almada. E é uma história muito interessante, muito bonita, uma história de amor de dois jovens que ambos estão implicados na revolução, mas sem saberem. E pronto, e são eles que vão, digamos, originar um dos sinais importantes para que a revolução aconteça. E depois, a terminar o festival, no último dia, nós vamos fazer também uma sessão de um filme realizado por jovens da Escola Artística António Arroio, também que fazem uma espécie de travessia antes, até os dias atuais do 25 de Abril. Pelo meio, nós vamos fazer uma Monstra Summit, onde vamos juntar pessoas que viveram, se calhar, dos dois lados, ou pelo menos do ponto de vista histórico, conhecem os dois lados da nossa história e, sei lá, temos o André Carrilho, o Nuno Saraiva, a Cristina Sampaio, não é, que nos vêm falar um pouco sobre como é que eles hoje veem, e também eles próprios sentem, se calhar até eles próprios colocam, por causa desta questão muitas vezes de ser politicamente correto, não é? Como é que a questão da liberdade se põe a um criador de cinema de animação, de banda desenhada, de ilustração, não é? E depois, na segunda parte, ou seja, isto acontece no dia 12, na terça-feira, na segunda parte temos o José Xavier, que nos vai falar da sua história, ele que começou a fazer filmes de animação em Portugal, mas como ele costuma dizer, havia aqui um velho ranhoso que não gostava das coisas dele, não gostava daquilo que ele fazia e ele foge para a França, pronto, para a democracia francesa, e é aí que faz praticamente toda a sua carreira. E então, pronto, olhar a alguém que viveu antes do 25 de Abril, que teve alguma pressão também, digamos, fascista sobre o seu trabalho criativo e que foge para o fazer num país em liberdade. Portanto, ou seja, é uma temática que vai atravessar todo o festival e que penso que será olhares diversificados, mas também importantes para nós percebermos a importância que a liberdade, que a democracia tem também, essencialmente também naquilo que é o movimento artístico atual. A Irlanda é um país que é um país que começa suavemente, aliás, diria que o grande boom do cinema, do primeiro grande boom do cinema de animação irlandês é dado por um americano, de origem japonesa, ainda por cima, o Jimmy Murakami, que se instala na Irlanda e que começa a fazer filmes. É verdade que havia já outras pessoas, já um pouco à volta, mas ele começa a fazer longas-metragens, especialmente com o When the Wind Blows, Quando o Vento Sopra, é um filme que marca, ainda por
por cima estamos a viver o tempo da Guerra Fria e que marca de uma forma profunda um filme de animação a questão dos blocos, não é? E das questões que se colocavam na altura, e a partir daí há um desenvolvimento, e especialmente nos últimos 30 anos, 25 anos, há um aparecimento de muitos estúdios, também resultado de um apoio grande do governo irlandês ao cinema de animação, e há imensos estúdios na Irlanda neste momento que trabalham fazem produções um pouco para o mundo inteiro, e deles nós vamos destacar essencialmente a Cartoon Saloon, porque é um estúdio que não só se mantém fiel um pouco àquilo que são as tradições da própria Irlanda, não é? Trabalha essencialmente para a Irlanda. As 3 longas-metragens que realizaram estão muito conotadas com aquilo que são as lendas, as narrativas, a história da própria Irlanda, por um lado, não é? E são filmes que são muito interessantes, de tal forma que, não é, que um mercado tão diferente como o mercado europeu, como que é o mercado americano, não é? Acaba por gostar imenso deles, e eles são os 3 candidatos ao Oscar em cada um dos anos em que são realizados, e nós vamos ter também a sorte de ter connosco o Tom Moore, não é, que não só criou o estúdio, como realizou estas 3 longas, e numa masterclass que vai fazer na sexta-feira, dia 8, vai-nos um pouco contar a história deste estúdio e, essencialmente, o seu trabalho à volta daquilo que é a tradição irlandesa, como é que ela traz para o cinema de animação. As estreias, quer dizer, nós gostamos de ter estreias, claro, porque é uma forma também, normalmente, de dar uma visibilidade grande a alguns artistas, mas o Festival Monstra nunca teve problemas com estreias. Aquilo que gostamos, nós costumamos dizer que gostamos muito de cinema e gostamos muito de passar filmes, essencialmente se eles forem portugueses. Se não estrearem connosco, as pessoas sabem que mais tarde ou mais cedo nós os vamos apresentar na nossa programação, seja na competição, seja numa retrospectiva. Por isso, as estreias não são nada essenciais para nós. O que é essencial e que queremos partilhar com o público é filmes de grande qualidade, independentemente de serem estreias ou de serem filmes que já foram mostrados nos locais. A Monstrinha tem novidades, essencialmente ao nível do Baby Monstrinha, que tem, não diria novidades, mas tem um conjunto de filmes muito interessantes. Nós vamos fazer anos de estreia também. É um filme para a família, um filme irlandês, é um ano de estreia. O filme passou na Irlanda é quase uma estreia mundial, passou numa sessão privada, e é uma sessão muito infantil, de um filme muito bonito entre 2 personagens que têm muita cor, que gostam muito uma das outras, e mais uma vez eu acho que é um filme também, neste caso mais familiar, mas que nós tentamos ter muito na nossa programação, não só que dá um panorama internacional. Nós na Monstrinha temos 38 países referenciados, ou seja, tentamos dar um panorama também internacional, de forma a que não só os adultos, mas também as crianças saibam que em todo o mundo há pessoas que fazem coisas bonitas e fazem coisas tocantes. E eu acho que isso é uma mensagem que cada vez precisamos mais de passar, especialmente quando temos uma comunicação social em que aquilo que abre telejornais, aquilo que abre as notícias são essencialmente notícias negativas. E eu acho que é preciso dizer às pessoas que 99% das pessoas do mundo são pessoas boas, e praticamente todos os artistas do mundo fazem coisas bonitas, independentemente de serem iranianos, de serem portugueses, de serem dos Estados Unidos, de serem do Brasil. E essa característica eu acho que é uma das principais tónicas à qual demos, eu diria, uma atenção redobrada este ano na Monstrinha, e penso que será também a sua tónica, e que, pronto, com a quantidade de pessoas que já temos inscritas neste momento, penso que será também mais uma vez um grande sucesso, não só de quantidade de pessoas, mas penso que aquilo que nos apraz mais é recebermos mensagens dos professores, dos alunos, das famílias, e dizerem-nos que a vossa programação tocou-nos, porque é diferente de tudo aquilo que normalmente vemos ou nas televisões ou até mesmo nos cinemas. E isso quer dizer que a nossa programação está bem pensada, está bem feita, e
creio que pensamos bem quando decidimos mostrar os filmes desta forma e este tipo de cinema, de filmes, e é essencialmente dar esta panorâmica internacional da arte, porque ela é, sem dúvida, aquilo que mais nos liga e aquilo que mais nos liga com, para voltar ao grande tema 2, com a liberdade de expressão, com a democracia, essencialmente com a capacidade de cada um, depois de cada filme acabar, ter a capacidade de pensar e de continuar a sonhar, mesmo que o ecrã já esteja apagado. É uma exposição interessante por duas razões. Uma primeira razão é que ela reúne 3 famílias. Foi completamente uma coincidência, nós estávamos à procura de fazer uma exposição também mais ou menos internacionalista, se posso usar o termo, para não, como estávamos num ano também digamos, de liberdade de expressão, não queríamos fazer só dedicar a exposição a um país, e então encontramos 3 filmes, um deles que nós já passámos, um deles que vai estrear em breve e outro que está na nossa competição, que é muito interessante. Também temos aqui 3 tempos quase, não é? O passado, o presente e o futuro, em 3 filmes de 3 famílias, uma família croata, no tempo ainda do Império Austro-Húngaro, e uma família um pouco nobre, mas um pouco em decadência, e que tem muita gente nesta família, e é um filme croata da Lea Vidakovic, uma mulher fantástica com uma capacidade de síntese. É um filme sem palavras. Faz-me lembrar daqui há uns anos uma criança que saía de uma sessão pela mão do pai, de uma sessão para famílias, e ele dizia a criança dizia para o pai: "Pai, eles não disseram nada, mas eu percebi tudo." E este filme é, mais uma vez, um olhar sobre este lado também que algumas famílias em decadência também apresentam. Do outro lado, temos uma exposição que é de um filme francês que nós passámos o ano passado, uma longa-metragem, interdito a cães e italianos, e que é a história de uma família italiana que atravessa aí os Alpes, desde a Itália à Suíça, e depois chega à França com a ideia de ir para os Estados Unidos, mas acaba por ficar o resto da vida em França. E é uma história muito bonita do filme. As marionetas são fantásticas, e quem olhar com atenção, pelo menos a história faz-nos lembrar um pouco, se calhar, muitos dos nossos imigrantes que atravessaram a Espanha e que depois acabaram por ficaram na França ou irem para a Alemanha. Ou seja, há aqui muita conotação entre esta família italiana e muitas das nossas famílias também. Depois temos uma exposição do Emanuel Nevado, que é um filme que está a ser terminado, mas como é também um filme em stop motion, nós temos as marionetas, e é mais uma vez uma família, mas é uma família com uma característica diferente. É uma família de ratos, e que tem ainda outro interesse esta exposição, que é, como normalmente as marionetas de animação têm 20, 25 centímetros, todos os cenários são feitos à imagem da marioneta, ou seja, são cenários pequenos. Aqui, como temos ratos, e para eles poderem ser animados até tiveram que ser feitos à escala um pouco maior que o original, ou seja, temos um cenário que é completamente o contrário do habitual nas nossas exposições e das outras 2 exposições que temos, que são cenários em tamanho real, à nossa dimensão, até um pouco maiores, e então eu diria que é um outro atrativo desta exposição, é também perceber que quando se faz um filme de animação, digamos, a história, as marionetas condicionam também todo o processo criativo do filme, ou seja, antes dele chegar à tela, no cinema, no Museu da Marioneta, temos hipótese de ver, digamos, os bastidores destes 3 filmes. Eu diria que a mudança estamos em crescimento. Diria que ainda não chegámos àquela linha em que mantivemos uma linha estável. Estamos ainda a crescer, ou seja, e estamos a crescer bem. Aliás, não deve ser uma novidade, mas a animação portuguesa vai ser a animação homenageada no maior festival de cinema de animação do mundo, em Annecy, este ano, em junho de 2024. Portugal é o país homenageado. E o Festival de Animação de Annecy é o maior festival de cinema de animação do mundo, mas é também o 3º maior festival de cinema do mundo. Depois de Cannes e Berlim, o maior festival de cinema que existe é o Festival de Annecy. É um festival de animação, exclusivamente. E nós não somos convidados para ser o país homenageado
por uma razão simples. E a razão é que os filmes que nós fazemos em Portugal são muito bons, têm muita qualidade, e estamos a evoluir num sentido que eu acho que é preciso talvez chamar a atenção, sei lá, também das entidades privadas. Estamos a evoluir num sentido de termos cada vez melhores filmes de curtas-metragens de autor. Já temos 2 boas longas-metragens que tiveram ambas no mesmo ano em Annecy, na competição, e que nós passámos também o ano passado, mas precisamos de fazer mais. Não podemos deixar fugir, assim como saem médicos, não podemos deixar de fugir animadores fantásticos, diretores de arte fantásticos para o estrangeiro, para a Irlanda, por exemplo. Nos filmes irlandeses vamos ver montes de nomes portugueses que trabalham nos vários estúdios, e temos que os manter cá. E a forma de os manter cá é pormos mais apoio também no lado industrial do cinema de animação, ou seja, as longas, as séries. Nós vamos estrear uma série muito boa, uma série produzida pela RTP e com a Sardinha em Lata, o Diário de Alice, e que é um excelente exemplo de algo que a gente tem que fazer. A série é muito bem feita, não há muitas séries iguais àquelas no mundo inteiro, em que mistura o 2D, mas também tem recortes, também tem marionetas, ou seja, há uma mistura de técnicas fantásticas que dá um toque muito mais analógico à própria série, e que nós temos capacidade de fazer. Agora, esta série não pode ficar por 20 ou 30 episódios, tem que ter 50, 100, 200, para ser apetecível, para ser comprada pelo mercado internacional, e muitas delas que ficaram um pouco na calha, ou que tiveram 12 ou 13 episódios, e que precisam de mais apoios, que não podem ser só do Estado, se calhar, tem que ser também de iniciativa privada, porque mais tarde ou mais cedo, de certeza, que o investimento vai recolher lucros, como acontece praticamente em todo o mundo, onde a iniciativa privada também apoia o cinema de animação. Fernando Galrete, muito obrigado. Obrigado também, um prazer, e obrigado mais uma vez por nos ajudarem a divulgar o festival.